Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas bíblias e um monte de gente me pergunta que bíblia eu recomendo e essas coisas, e eu espero responder essas dúvidas nesse vídeo. Mas então vamos começar. Eu vou mostrar elas pra vocês por ordem de aquisição e ganhação, porque eu ganhei algumas delas. Na verdade, se eu vou parar pra olhar, eu ganhei quase a maioria. Então eu vou começar pelo meu xodó, pelo meu amorzinho. Essa foi a minha primeira bíblia, que eu comprei ela, eu anoto o ano que elas chegaram até mim. Em junho de 2015 eu ganhei essa bíblia. E ela tá rabiscadinha e tal. Ela é uma versão Almeida Revista e Atualizada. É a mesma versão que o pessoal usa lá na minha igreja para pregar. Então é muito bom levar ela para a igreja porque você consegue acompanhar exatamente o que, por exemplo, o pastor tá falando. O que o pastor tá pregando é essa versão aqui. E ela é uma versão um pouco difícil porque a linguagem dela é mais robusta. Só que eu sou, mano, apaixonada por esse português. É aquele, tipo, fazeloia que usa essa estruturação. E como eu amo a construção e a utilização das palavras, eu gosto dela. Eu acho ela uma bíblia muito poética. Então, a Almeida Revista e Atualizada, letra grande, da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Eu não sei se ainda tem no site, mas eu comprei numa loja aqui na minha cidade. Eu conheci Jesus, ela é de abril, né? Não, ela é de junho. Então eu conheci em abril e aí eu tava assim, quero conhecer Jesus, preciso ler sobre Jesus. E aí eu corri comprar essa aqui. E o tamanho dela é ótimo, dá pra levar pra cima e pra baixo. E então recomendo muito essa aqui. Ela é boa, não sei, ela é ótima pra estudar. Eu amo essa bíblia pra estudar, porque ela é bem fiel aos textos originais. É uma das primeiras traduções daqui do Brasil, então gosto muito dessa aqui. Ela é o meu xodó mesmo. Depois, no mês de setembro de 2015, um pouquinho depois da minha conversão, eu ganhei essa bíblia de um amigo meu lá da minha igreja, o Henrique. Ela é também da SBB, a mesma que fez a minha primeira bíblia. Ela chama Bíblia das Descobertas para Adolescentes. E a tradução dela é a NTLH. Ela é uma tradução boa para quem está começando e não entende muito ou acha a Bíblia uma linguagem difícil. No começo ela foi muito legal para mim, porque eu não entendia muito de Bíblia. Então, como eu queria entender a história, eu lia a história aqui. Então, tipo, eu lia ela corrida, não parava para estudar a Bíblia. Eu queria conhecer, eu queria saber, nossa, como foi que Jesus transformou água em vinho. E aí, por exemplo, aquela linguagem da Almeida atualizada, ela é um pouco mais difícil. Então eu vinha nessa aqui das descobertas, que é a NTLH, e eu lia aqui e aí eu entendia super, porque era super contemporâneo. Só que depois de um tempo eu percebia que assim, ela mudava muito, sei lá, não distorcia o texto bíblico, mas as palavras, tipo, não deixavam com aquela magia toda, sabe? Não parece, tipo, nossa, que lindo! E aí eu voltei pra outra. Então, tipo, essa foi muito boa no começo pra mim, mas continuei usando mesmo a atualizada. E essa aqui, a Bíblia das Descobertas para Adolescentes, ela é muito boa para adolescentes. Então, além disso, ela foi muito boa pra mim, porque como eu não entendia muito de Bíblia, ela tem tipo uns estudos antes dos capítulos. Então ela fala assim, a vida no campo missionário. Daí tem um pouco sobre isso. Ela traz tipo o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, fala sobre amor, traz tipo uma contextualização de quem escreveu tal livro, como que ele escreveu, para quem escreveu tal livro. E isso é muito bom para quem tá estudando, tá começando a entender de Bíblia. E essa foi a segunda Bíblia que eu ganhei na minha vida. Eu passei com essas duas muito tempo da minha vida e eu lia bastante também a versão NVI no meu celular. Eu tinha aquele aplicativo da Bíblia chamado The Bible YouVersion.
Não sei, mas é tipo uma rede social de pessoas que leem a Bíblia e tal. E aí lá tinha a versão NVI e eu gostava muito dela também. Então eu lia bastante na atualizada e na NVI no celular, na atualizada e na NVI. E aí esse ano passado agora eu ganhei do pessoal lá da Mundo Cristão a NVT. E eu tô apaixonada pela NVT. A NVT é a nova versão transformadora e ela também é de uma linguagem contemporânea. Só que, é muito louco, porque a NVT, o texto é muito, tipo assim, ele é fiel às escrituras, pelo que eu tenho percebido. Eu já tenho amigos que eu confio muito que estão usando a NVT, inclusive, para pregar. Então ela é tipo uma Bíblia boa para você sentar, abrir e ler e entender e estudar a Bíblia. Então é um texto fiel e ao mesmo tempo ele é compreensível e não é chulo e não é robusto demais. É assim, ó, é a linguagem que eu mais me adaptei até agora. Então eu leio em casa, por exemplo, e levo pra igreja. Eu tô levando pra igreja agora a minha NVT. E aí eu faço anotações nela e é muito bom. Eu gosto muito, muito dessa aqui. Eu não consigo escolher uma favorita, mas atualmente eu estou usando mais a NVT. Então, muito obrigada, Mundo Cristão, por ter me enviado. Isso não é propaganda, tipo, eles enviaram a Bíblia pra ela e ela tá falando super bem. Não, é porque eu realmente estou gostando dessa versão e tô lendo bastante nela. Então, amei. Foi muito bom, foi um dos melhores presentes. Eu tava olhando aqui e a única Bíblia que eu comprei mesmo foi a minha primeira Bíblia. Eu tava olhando aqui, todas as outras eu ganhei de presente. Inclusive essa aqui que muitos de vocês me perguntam, ela chama A Mensagem e ela é a Bíblia em linguagem contemporânea. Ela não é bem uma tradução da Bíblia, eu ganhei ela do Luca, ele escreveu um recadinho aqui, muito obrigada, Luca. E ela não é bem uma tradução, ela é uma versão mais contemplativa. E o que eu acho legal dessa Bíblia é que o texto, ele continua sendo a história, ele continua sendo a palavra de Deus. Ele não é fiel, tem muita gente que não gosta dessa tradução. Mas ela é apaixonante, ela traz a Bíblia e a história de Jesus de um jeito apaixonante. Então eu leio essa aqui, sim. Eu gosto de ler na NVT hoje em dia. Eu leio a Bíblia na NVT, depois eu venho para a mensagem e leio na mensagem, porque a mensagem ela transforma um pouco. Ela não muda o texto bíblico, ela mantém a essência dele, mas ela traz ele como um texto. Então você vai ler Salmos e parece uma oração, entende? E o legal da NVT é que, eu não sei se vai dar pra ver, eu vou fazer uns vídeos das Bíblias. Ela é tipo o texto corrido, o texto inteiro. E, eu amo essa versão, eu leio chorando, porque ela é muito linda. Ela traz as coisas assim, uma versão completamente contemplativa da Bíblia. Tem pessoas que não gostam dessa versão, você vai ouvir muitas pessoas que não gostam, mas de mim, Roberta, minha opinião, eu estou apaixonada pela versão A Mensagem. Ela é muito linda, assim, é uma das minhas favoritas. Eu leio NVT e tô nessas, assim, mas essa aqui é uma que eu leio, assim, todo dia. É muito linda. E eu recebi um presente do Rafael, que é um leitor maluco, que me enviou a mensagem também, só que a mensagem de estudos, é a versão de estudos. Então ela traz o mesmo texto bíblico A Mensagem de antes, só que ela tem alguns estudos do cara que traduziu. Como é que é o nome dele, meu Deus? Eugene Peterson. Eugene, agora eu não sei se é homem ou se é mulher, mas enfim. Eugene, essa pessoa que traduziu essa Bíblia, traz algumas orações, algumas observações. Então, antes de cada texto também explica quem escreveu, para quem escreveu, o contexto daquele lugar, por que essa pessoa escreveu essa carta e esse livro, enfim, ela é muito boa. Eu leio muito aquela versão da mensagem, mas quando eu quero estudar, por exemplo, uma coisa nova, eu venho aqui e os estudos daqui são muito bons e muito completos. Eu não tinha uma Bíblia de estudos daquela lá dos adolescentes, eu não cheguei a usar tanto,
Mas antes de começar um livro novo da Bíblia, por exemplo, eu venho pra cá, eu leio ele, eu dou uma revisada assim nos estudos que ela tem, porque eu não gosto de ficar rabiscando muitas Bíblias. Essa aqui, como se eu quisesse guardar ela, eu não sei. Eu guardo ela do jeito que ela tá. Eu sinto que, sei lá, alguém vai precisar dela. Eu não sei. Ou eu vou guardar ela pros meus filhos. Mas enfim, eu amo muito essas versões. Elas são a mesma tradução. Só que essa aqui é a versão de estudos dessa aqui. Quem tá começando vai chegar e vai me perguntar: Beta, qual Bíblia que eu compro? Eu não sou a maior conhecedora pra te indicar uma Bíblia. Mas se eu fosse hoje dar um conselho a alguém que tá querendo aprender mais de Deus e ler a Bíblia e tal... Acho que o vento abriu a porta lá. Se hoje eu fosse dar um conselho pra mim, ou pra alguém que tá conhecendo Jesus e quer conhecer Jesus através da palavra, eu indicaria a NVT, porque a versão dela, ela é atual, ela traz o texto bíblico de uma forma muito compreensível, muito fiel e muito linda, e ela é super... eu tenho um apego emocional muito grande por essa tradução, eu não sei, desde que eu comecei a ler, sei lá, eu acho que sei lá, foi amor à primeira vista. E eu recomendaria essa aqui. Muitos vão me perguntar, e me perguntaram já lá no Instagram, quando eu mostrei, quando as minhas versões da mensagem chegaram de presente, se eu recomendo a mensagem. Com certeza eu recomendo a mensagem. Eu acho que ela é, assim, uma Bíblia que vai roubar o seu coração, porque essa tradução, ela é muito linda. Sério, ela é muito linda mesmo. Mas o que eu costumo dizer para as pessoas? Não leia somente a mensagem. A mensagem, ela é a Bíblia, ela traz a mensagem da Bíblia, só que para você estudar mesmo, se você quer ir mais a fundo na palavra, saber o significado das palavras que usaram naquela época e tal, pegue uma outra Bíblia, tipo a NVT ou até a Almeida. Essa aqui, ela é ótima para estudar, ela não tem estudos. Essa primeira Bíblia que eu comprei, ela não tem nada de, por exemplo, pensamentos e tal. Mas ela é ótima por causa do texto, que é super fiel, então você pode confiar no texto. Você sabe que é muito próximo do que entendeu? Não sei se deu pra entender. Mas é isso, pessoal. Essas foram as minhas Bíblias, a minha dica pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima, tá bom? Mil beijos! Tchau!